Muitos de vocês vão se recordar que no ano de 2019, na parte final, o Seth Rollins acabou perdendo o seu reinado do título universal. Naquele período ele já vinha sendo bastante vaiado pelo público, que estava achando o seu reinado um tanto quanto forçado e preferindo que o The Fiend acabasse levando a melhor naquela rivalidade. Foi de fato o que aconteceu. O Rollins ainda participou ali do Survivor Series do time do Raw, e aí vocês lembram que no show seguinte ele veio lá fazer aquele discursinho, cobrando ali dos demais integrantes da Brand Vermelha, da qual ele durante muitos anos gostou de vestir a camisa e defendê-los, e falando ali então que eles são responsáveis pela derrota, e não fez uma autocrítica, apenas quis dar uma de líder e querer guiar o show para um caminho que ele considerava o ideal. Claro que ele não foi muito bem recebido pela galera, e o Kevin Owens inclusive foi um dos principais ali que não aguentou ouvir as críticas do Seth Rollins, e os dois entraram na rivalidade. Naquele período, os Authors of Pain, o AOP, começaram a ajudar o Seth Rollins, e ele de início deu a entender que não tinha nada a ver com aquilo, e depois confirmou-se que sim, ele estava ali de conchavo com eles, e os dois grandalhões ali começaram a seguir o Seth Rollins e ajudar ele ali nos meses seguintes, né? Mais tarde ele recrutou também o Buddy Murphy, chegou a virar campeão de tags com o Murphy, e aí depois as coisas acabam não dando muito certo. Vem a pandemia, os Authors of Pain acabam também tendo problemas de lesões, depois são demitidos. O Austin Theory, que estava na NXT, vai pro roster principal e rapidamente também é recrutado pelo Seth Rollins. Depois fica afastado, primeiro por lesão e depois por conta de polêmicas do Speaking Out. E acaba ficando o Murphy ali como o único cara com o Seth Rollins naquele período. E a mudança do personagem do Seth Rollins naquela época também ali deu pra ver, né? Ele foi pra um lado mais messiânico e menos líder, né? Ele foi menos político e mais uma figura ali, então, de ungido, né? E aí, com o tempo, ele foi cada vez mais ficando pirado da vida, numa pegada mais Joseph Seed de Far Cry 5, várias referências, inclusive. E bom, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque claramente, caso você tenha prestado atenção, nesse ano de 2025, a WWE fez uma revisita a essa história, revisita esse personagem, e percebeu que, cara, na época a gente foi muito prejudicado. Teve nego aí tendo problema com o speaking out, teve gente lesionando, teve gente sendo demitida, teve a pandemia. Isso atrapalhou muito o que poderia ter sido esse personagem, o desenvolvimento dele, aonde poderia chegar. Então, pra mim, fica claro que agora aquele personagem do Seth Rollins vem cada vez mais voltando, né? O Seth Rollins político, que quer ser o líder da WWE e de forma impositiva, não é que ele quer ser uma liderança natural, mas uma liderança imposta, né? Ele mesmo diz isso, que ele quer o controle, ele quer a soberania ali. E pra isso, então, ele monta uma facção. Novamente, você tem dois grandalhões ali, igual você tinha no AOP, você tem agora Bron Breakker e Bronson Reed, até mais poderosos nesse sentido, né? Que não é apenas uma tag de grandalhões ali que pode perder uma hora ou outra, não. São caras que dificilmente levam contagem, né? Por exemplo. E, mais do que isso, são caras que o Rollins de fato pode levar, em principal o Sr. Bron Breakker, né? É um jovem talento que deverá sair grande. Claro que também a gente pensava isso do Buddy Murphy, que brigou com o Rollins depois lá na frente. Já era uma outra pegada, ficou apaixonado lá pela filha do Rey Mysterio. E depois que ele vence a rivalidade, ele não vai a lugar nenhum. Mas eu acho que essa revisita é justamente pra tentar fazer direito. Eles sabem do potencial que tinha aquele personagem, o quanto é interessante você ter alguém tentando ter esse papel dentro da WWE. Somam o Paul Heyman para dar mais experiência, utilizam de uma WrestleMania, do main event da primeira noite para poder desenvolver isso, trazem um potencial futuro top guy que é o Bron Breakker, que vem em crescente, pegam o Bronson Reed, lutador experiente aí, muito talentoso também, o Brutamontes, e pode ser até que tragam mais gente, alguma super estrela, algum outro lutador aí mais jovem, um Austin Theory da vida, igual alguns seguem especulando, mais pra frente pode ter esse recrutamento ainda. Então, nessas pegadas pode funcionar, né? Você tem aí em breve uma disputa de Money in the Bank que pode ir para esse grupo, pode estar nas mãos do Seth Rollins. Você eventualmente vai ter novamente uma oportunidade aí do Rollins pelo título mundial pesos pesados, sendo que também você tem ali o plano B, que claramente deve ser o Bron Breakker, né? O Paul Heyman já deixa isso claro, que pro futuro é o Bron Breakker no qual ele pensa. Em partes, lembra também
o quê? A autoridade, óbvio, né? A autoridade tinha o Randy Orton como seu plano A, era o campeão, era o cara que ia disputar o título. E o plano B era o Rollins, que foi ali então pro mid-card, fazendo rivalidades paralelas. Tinha a pasta do Money in the Bank, então tava ali prontinho para poder trazer o título para a autoridade em dado momento, né? A diferença é que a liderança estava dentro da própria WWE. A corporação ali da autoridade era feita pelo Triple H, pela Stephanie McMahon. Então, o Rollins ali, ele era apenas mais uma peça do tabuleiro. Quando não fosse mais útil, era descartado como foi. Igual o Randy Orton. Quando não é mais útil, é descartado como foi. Aqui, no caso, não. Aqui, o Rollins é a própria liderança. Então, isso é muito interessante. Essa pegada é muito louca, né? E também é um grande exemplo que a WWE deveria, de fato, fazer um revisionismo às vezes em personagem, em histórias do passado que ela não explorou o máximo de potencial naquele momento. Por alguma razão ali externa ou por culpa dela mesmo, ela poderia ver que, olha, isso aqui talvez fosse legal. Você quer ver um exemplo? Randy Orton, Legend Killer no período da pandemia. Ele voltou com aquele personagem e estava sendo uma das melhores coisas de 2020. E aí rapidamente eles terminam com aquele personagem, né? Depois da rivalidade dele com o Drew, emendaram ele pra enfrentar o Bray Wyatt lá, quiseram trazer de volta uma rivalidade com o The Fiend, que foi talvez até uma... Como que eu posso dizer? Uma ideia dessas que eu tô sugerindo, né? Porque eles revisitaram a storyline do Orton com o The Fiend, viram que lá tinha potencial, mas que as outras não tinham rendido e falaram, bom, aliás, na época não era The Fiend ainda, tá? Era só Bray Wyatt. Aí falaram, bom, vamos ver esse Randy Orton lidando com o Bray Wyatt na versão The Fiend, né? E aí, até foi legal aquela Inferno Match que teve, mas depois disso eles perderam a linha, envolveram Alexa Bliss, que eu não entendo até hoje o que teve de útil envolver Alexa Bliss naquilo. Acho que só foi pra vender boneca mesmo, né? Mas, por exemplo, hoje eles poderiam falar, cara, na pandemia foi muito legal aquele personagem dele, e infelizmente ele só não teve mais push, porque o Drew tava em alta, e não teve público pra gente explorar isso. E se a gente fizesse uma mesma pegada hoje em dia, né? É só um exemplo, seria difícil. Porque hoje não tem nem quase lendas presentes nos shows mais da WWE. A maioria parou, tá aposentado. Então, como que o Orton seria um Legend Killer? É praticamente impossível, né? Mas é só um exemplo que eu tô falando assim. Tem histórias, tem personagens do passado aí, recente, que a WWE naquele momento ali não explorou o máximo de potencial. E dá pra ela tentar de novo. Igual ela tá fazendo agora com o Seth Rollins. Claro, pode flopar. Pode ser uma porcaria a gente se decepcionar aí. Eu acho difícil porque tem Paul Heyman envolvido, sacrificaram o main event de WrestleMania, tem muita gente importante envolvida, né? Os próprios rivais ali do Rollins nisso tudo, o Punk, Jey Uso, que é um cara importante nesse momento, Roman Reigns quando voltar, vai ter tudo isso em torno, né? Então, eu acho que por essa razão a chance de funcionar é muito mais do que na época lá que os rivais eram, sei lá, o Kevin Owens e depois ali Rey Mysterio no mid-card, Cesaro, essas coisas assim, né? Então, é isso. Dá pra revisitar histórias, dá pra fazer correções, dá pra explorar potencial de grandes personagens aí, basta fazer direito na segunda vez. E eu espero que dessa vez eles façam.